aqui, então vou passando para vocês mais ou menos. Não vou colocar slide por slide, é mais para a gente tirar a dúvida do que precisa mesmo, de como citar, né, e como referenciar, tá? Então, para a gente começar, né, eu tinha passado para vocês esses slides, como eu falei, né, a organização, como está aqui da estrutura, do texto, isso vocês já têm, porque o AVA, ele já dá pronto para vocês, né? Então, não tem necessidade aí de vocês super se preocuparem com isso daqui, porque vocês já têm um modelo esquematizado, com o tamanho de fonte, com tipo de fonte, com a letra, né, com as margens, isso vem tudo já esquematizado. Tanto que vocês estão fazendo o quê? Apagando e substituindo pelo conteúdo que vocês estão escrevendo, né? As referências eu vou fazer depois das citações, tá? Citação, né, é aquela que a gente vai fazer no corpo do texto, tá? Então, como ele tá... Bem reta meu traço, né? A citação é a menção, certo? Né? É o que a gente vai colocar no corpo do texto. Então, é quando vocês perguntam, pode pôr entre parênteses Ministério da Saúde, ou é Brasil, né? Porque eu falo, é sobrenome do autor, vírgula, ano, né? Essa é a citação. Algumas pessoas me perguntaram, né, ao longo do trabalho, tem que colocar citação em tudo, né? Mesmo eu escrevendo com as minhas palavras? Tem. Lembra, você está lendo um trabalho, né, de outra pessoa, você se inspira para fazer o seu e você vai escrever. Então, quando você escreve, você precisa citar aquele autor que inspirou você a fazer. Por isso que você vai usar o sistema de parênteses, né, sobrenome, vírgula, ano, tá? Porque é assim que se faz em ABNT. Olha aqui, né? Existe um sistema numérico que vocês veem bastante também, que é o sistema Vancouver, que se faz bastante em artigos, né? Nos artigos que vocês estão lendo, vocês estão vendo muito isso daqui, não estão? Ou não? Sim, professora. Sim, né? E você... Tá baixo aqui, deixa eu aumentar vocês. Pronto. Né? Agora, o de vocês é no sistema de sobrenome, vírgula, ano, tá bom? A gente consegue fazer dessa forma no final da frase ou no início da frase. A gente pode utilizar dessa forma aqui, por exemplo, né? Utilizar o autor com diz, ou segundo fulano, conforme os autores, tal, né? A gente pode utilizar isso no meio da frase ou deixar para usar o parênteses no final da frase. Desde que a gente não esqueça de colocar o quê? Ano, né? E se for colocar uma citação exatamente como a do texto do autor, que nem isso daqui, precisa colocar entre aspas, tá? Por isso que eu fiz um paralelo aqui, cadê? Existem 3 tipos de citação. Esse aqui é um material que eu gosto de usar, que foi o da minha faculdade, então eu passei para vocês, né? Mas a Anhanguera também tem. É que eu acho aqui bem claro, assim, o que a gente precisa, né? Então, a gente tem a citação direta, a citação indireta e a citação de citação, que não se usa muito, tá? Então, igual aquela de aspas que a gente viu, né, é uma citação direta, quando eu estou transcrevendo, colocando exatamente o que está no texto daquele autor. Eu posso fazer isso, Pro? Pode, né? Mas eu não tenho que fazer isso, só isso no meu trabalho inteiro, senão é uma transcrição, não é um trabalho de pesquisa, tá? Se eu vou colocar uma frase desse autor no meu texto que eu não consegui mudar, porque ela é uma definição, porque ela é muito importante, ela é uma coisa assim que não dá para eu alterar, né? Se ela tiver até 3 linhas, a gente põe entre aspas, como tá no modelo do slide, tá? Tá vendo, ó? Se ela tiver até 3 linhas escritas, né? Você vai colocar entre aspas, tá? Como a gente tem aqui, tá vendo, ó? Nesse exemplo, né? Eu tenho lá, segundo fulano, referenciei, né? Coloquei aqui ano e a página. Não usei o texto inteiro, mas vou citar a frase que eu achei mais importante que tem que constar no meu trabalho. Coloco entre aspas,
coloquei um colchete e reticências para indicar que tinha texto para trás daquele parágrafo, e escrevi conforme está exatamente no trabalho, né? O Brasil também acompanhou o processo, ponto, fecha aspas, tá? Isso eu posso fazer com frases de até 3 linhas. Isso é uma citação direta, porque eu estou colocando diretamente a transcrição do autor no meu trabalho. E se a citação for grandona? Eu peguei uma definição de fisiologia, uma definição, alguma coisa específica, passou de 3 linhas. Eu posso fazer citação direta? Pode, tá? Você vai fazer citação direta com mais de 3 linhas, mas ele tem um jeito específico para fazer, tá? Então, citação com mais de 3 linhas, eu vou fazer um recuo de 4 centímetros da margem. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a margem. Dá para ver meu mouse bonitinho aqui? Sim, pro. Ah, tá. Então, estão vendo aqui, né, ó? A margem. Então, eu faço um recuo. Tá vendo que ele tem um espaço grande aqui, ó, de 4 centímetros, tá? Vou deixar alinhado, então, para cá, né? Faço um espaço da esquerda, então deixo ele alinhado à direita, certo? A fonte ela tem que ser menor que o texto. Se a gente está usando Arial 11, então eu vou usar aqui Arial 10, tá? Eu sempre faço num tamanho menor do que o texto todo, tá? Eu faço um espaçamento simples, porque aqui no texto todo a gente usa o quê? Espaçamento duplo, né? O espaçamento de 1,5. Aqui, na citação direta de mais de 3 linhas, eu uso o espaçamento simples, 1,0. Sem aspas e justificado à direita, como eu falei para vocês. Vai alinhar ele à direita, tá? Feito isso, né? Eu posso colocar a referência ou em cima, como tá aqui, né? Ou embaixo, no final, aqui entre parênteses, tá? Como está neste outro exemplo aqui. Uma coisa que vocês precisam se atentar da citação. Ela é sempre assim, sobrenome, vírgula, ano. Né? Se eu tenho um autor, eu coloco direto, sobrenome, vírgula, ano. Se eu tenho mais de um autor, eu tenho até 3 autores, né? Eu vou colocar todos os nomes escritos. Então, vocês estão vendo que eles estão sendo separados por ponto e vírgula. E tem um espaço entre o ponto e vírgula. Isso é uma coisa que é muito cobrada na BNT. Então, a gente coloca o parênteses, Juliane, ponto e vírgula, nananã, ponto e vírgula, fulano de tal, ponto e vírgula, ano, certo? E aí eu referencio a página de onde eu tirei. Vocês estão conseguindo fazer assim o trabalho de vocês? Conversem um pouquinho comigo para eu entender se vocês estão indo nesse sentido. Michel, que estava sofrendo esses dias aí para fazer. Como é que vocês estão? Bom dia. Bom dia. Tô fazendo assim mesmo. Só que eu só no final da referência, eu coloquei um autor. Se for que tem que pôr até 3 autores, pode pôr os 3. Só coloquei um, tipo Cecília et al. 2020. Tá errado? Não tá errado, Michel, se tiver mais de 4 autores no trabalho. Tá. É que os meus quase todos têm mais de 4 mesmo. A maioria é assim mesmo. Então, a gente pode colocar o et al., que significa como se fosse e-colaboradores, tá? Então, que nem vou usar o meu sobrenome, né? Vou colocar lá, Abreu, vírgula, né? Abreu et al., vírgula, ano. Por quê? Eu escrevi com o Pereira, o Silva, o Souza, entende? Eu escrevi com várias outras pessoas. Se eu escrevi e o meu trabalho tem mais de 4 autores, eu posso colocar o et al., tá? Tranquilamente. A minha pesquisa foi tudo com mais de 4, a maioria. Perfeito, Michel, foi isso correto. Se isso fosse, como o Michel está falando, no corpo do texto, eu quero fazer dessa forma assim, ó. Né? Conforme fulano de tal, mas eu vou colocar o et al. Posso usar o et al. Ou fica melhor quando você coloca e colaboradores. Então, você pode colocar, né, por exemplo, conforme Souza e colaboradores, entre parênteses, ano, ponto, a página, né? O trabalho aborda assim, assim, assado. Vocês também podem usar dessa forma, tá?
que fica mais fácil. Acho que eu falei todas, né? Então, a citação direta, a gente vai usar ou aspas, se for até 3 linhas. Se for mais de 3 linhas, a gente vai fazer o recuo à direita, tá? De 4 centímetros em tamanho de fonte menor do que o texto, tá? E eu posso colocar ou no final da frase, ou a gente pode colocar a citação no início da frase, como está aqui nos exemplos de baixo, não esquecendo que eu tenho que pôr o ano do trabalho e a página do trabalho. Tudo bem? Dúvidas de citação direta? Pro, eu tenho uma dúvida. Manda. A citação direta, eu já posso começar o texto com ela? Pode, como está aqui no primeiro exemplo, certo? Tá. Tá? Eu posso ter Tá texto bom. aqui do final, tá bom? Normalmente, Ok. posso continuar escrevendo, só não posso esquecer de fazer a citação, tá bom? Tá bom, Mas obrigado. uma coisa, né? Nada, imagina. Uma coisa muito importante de falar das citações. O que é bem mais aceito, melhor visto pelos pesquisadores, por quem escreve, por quem trabalha com pesquisa, é a citação indireta. Porque a citação direta é transcrição do outro, sem a sua análise crítica, né? Então, deixem para fazer citações diretas quando for algo que vocês realmente não conseguem mudar. Poxa, aquilo lá não dá para eu mudar de jeito nenhum porque ela é fundamental para o meu trabalho. Então, bota isso daí lá, né? É como eu falei para vocês, é uma definição, é uma explicação, um detalhe, ou um trecho de epidemiologia que não tem como eu mudar, eu boto a citação direta. Mas ela tem que ser nesse formato. Eu não posso usar mais citações diretas do que indiretas no meu trabalho. Compreendem? Vocês conseguiram me entender? Sim, é porque como eu tinha que citar alguma coisa da política, sabe? Então eu tive que pegar bastante direta. Mas Tá. tem indireta também. Isso, né? Deixa mesclado. No meu trabalho, né, que é o que eu sempre uso de referência, porque a gente sempre mostra o que a gente fez para vocês, né? Para ficar mais fácil de vocês se apropriarem do conteúdo, né? Se vocês fuçarem nele, vocês vão ver que eu também usei citação direta e também usei citação indireta, né? Deu PDF aqui. Deixa eu procurar para vocês aqui um trecho. Ó. Ó, tá vendo que eu fui usando bastante citação indireta, né? Fui escrevendo com as minhas palavras e fui colocando ao final lá das frases, né? As referências. Quando eu usei, né? Acho que foi o Felipe que me perguntou durante a semana, né? Se era Ministério da Saúde ou Brasil. Aqui a gente vai ver nos documentos, mas já adiantando, ó, né? Eu tenho vários trabalhos que são do Ministério. Eu tenho que referenciar Brasil, ano. Se forem do mesmo ano, eu vou separar por A, B, C e D. Tá? E assim vai. Deixa eu ver se eu tenho citação direta aqui para vocês. Eu acho que eu tinha algumas citações diretas. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, no trabalho, eu fui fazendo, coloquei tanto a referência aqui em cima, quanto pude referenciar aqui embaixo, com a página e tudo. Tá vendo que a citação tinha mais de 3 linhas? Então, eu fiz o recuo bonitinho, coloquei sem aspas, em letra menor, e alinhadinho aqui à direita. E coloquei a referência completa embaixo, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer de direta e indireta, tá? Mas usem mais a indireta do que a direta, tá bom? A indireta é o que vocês vão mais fazer no trabalho, que é o que a gente vem falando, o que eu sempre bato na tecla de ser importante, de vocês colocarem. Por quê? Porque é o jeito que vocês
entenderam aquele trabalho daquele autor. Qual que é a dica que eu sempre dou? Eu dei não sei se foi para Ana Cris, eu não sei. Alguma das meninas me perguntou, Pro, eu tenho que realmente escrever tudo com as minhas palavras? Eu tô com muita dificuldade de fazer isso. Tem que escrever com as suas palavras, né? Então, vou fazer citação indireta. Qual que é a melhor dica? Lê o artigo, destaca os trechos que vocês acharam importante. Fala, isso aqui eu não posso deixar de pôr no meu trabalho, nem esse pedaço aqui, nem esse pedaço outro. Eles são muito importantes. Todos eu consigo fazer em direta? Todos. Aqui não tem nenhuma definição específica que eu tenho que pôr como direta. Beleza. Então, como é que eu vou fazer? Leio os trechos. Sem ver o artigo, eu tento escrever sobre o que eu entendi. Certo? Sem ficar copiando e olhando. Eu escrevo lá o trecho que eu entendi. E aí eu faço a citação. Por quê? Porque dessa forma, você acaba se obrigando ou treinando a escrita de análise, né? Porque você leu aquele trabalho, você reescreveu com as suas palavras o que você entendeu sem ficar copiando, e aí conseguiu fazer a citação indireta. Se você fica necessariamente com o artigo aberto, né, e tentando escrever, é natural que a gente copie, porque a gente fala assim, puta, mas o autor usou uma palavra tão legal aqui, como é que eu vou mudar no meu trabalho, né? Foi tão bonito o jeito que ele escreveu aqui, foi tão importante o jeito que ele escreveu aqui, que eu quero colocar igual. Aí é natural que a gente, como escritor, né, acabe fazendo naturalmente faça um plágio, entende? Porque a gente vai copiando o que o autor escreveu. Por isso que a dica melhor tenta escrever o que você entendeu daquele trecho, certo? Releia o artigo, releia o que você escreveu, veja se você escreveu com as suas palavras a mesma ideia que o autor disse, com a sua análise, e aí sim manda bala no teu artigo. E aí faz a citação, tá? Eu acho que não tem outra dica melhor para vocês conseguirem fazer isso sem copiar direto. Porque quando você faz com um artigo aberto, só tentando mudar as palavras de ordem, né? Que nem aqui está escrito a produção acadêmica. Se eu escrevo acadêmica é a produção, escrevi a mesma coisa, só que com as palavras ao contrário, né? Naturalmente vai sair um plágio uma hora ou outra, porque você não vai conseguir ficar brincando com as palavras do autor, porque você está lendo ele toda hora, né? Então, leia bem, destaque bem, escreva do lado do artigo o que quer dizer aquela frase, o que é importante, em que trecho que ela se encaixa do seu trabalho. Como que eu ia fazendo? Ia destacando o artigo, colocava aqui, ó, vai para a introdução, aqui vai para a fundamentação, aqui vai para não sei o quê, para eu ter certeza onde que eu ia enfiar cada coisa, né? Porque aí eu já bati o olho no artigo de novo e falo assim, estou construindo a introdução, destaquei esse trecho, deixa eu ler de novo. Beleza, o trecho fala sobre isso, então eu vou escrever com as minhas palavras. Entenderam? Falem. Sim, Pro. Sim, Pro, tá fácil. Sim, Pro, tá difícil. Sim, Pro, tô fazendo isso. Sim, Pro, tô tentando. Sim, Pro, tô sofrendo. É isso? Mas dá para entender, turma? Quem não falou comigo ainda? Sem sofrência, né, Pro? Não tá sofrendo, não. Daine, tá dando, Rafael, meninos, conversem comigo. Sim, Pro, tá dando para entender. Tá? De verdade? Então tá bom. Então vamos embora. Dá sim, professora. Eu tinha feito com... Tava pesquisando uns artigos Vancouver, né? Daí agora eu não sei como eu posso fazer para mudar, se tem como. Então, foi você que me perguntou, não sei se foi ontem ou anteontem, eu tô perdida no tempo e espaço, né? Que Fui você eu, mandou professor. uma Porque foto. a Foi maioria você? dos artigos que eu tô são desse jeito, entendeu? É desse estilo Vancouver, né? Eu vou ensinar truque, vou dar um truque. Português. No final da aula eu dou um truque. Segura. Eu vou te Ok, ajudar professor. a você desenrolar isso aí mais fácil, tá? Professor, Que aí você vai falar assim,
Oi. Obrigado. Tipo assim, ó, no meu trabalho, a maioria dos artigos no começo que começa falando da doença, eles falam mais ou menos a mesma coisa, tipo assim, que é uma doença hereditária, nananã. Aí, tipo, eu posso pegar de um artigo, referenciar ele, mas mesmo que eu li os outros, assim, pegando base nos outros, mas eu referencio só um. Pode, mas, Daine, você pode usar os dois no mesmo trabalho. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Que você pode pôr duas referências para o mesmo parágrafo. E não tem problema, não está errado. Né? De repente, 2, 3, 4 artigos falavam a mesma coisa naquela definição. Então, você pode usar as referências dentro do mesmo parágrafo. Deixa eu ver se eu tenho algum que eu fiz isso. Aqui, ó. Nesse parágrafo aqui, estão vendo? Ó, a Semana Mundial da Amamentação, blá, blá, blá. Né? Percebe que aqui no final eu tenho 2 anos diferentes? São 2 trabalhos diferentes. Um é da Fabro, Montrone e Arantes, que são minhas professoras, né? Foram minhas professoras. E aí elas fizeram em 2013. E uma é algo do Ministério, que eu peguei e referenciei aqui no final. Então, eu posso usar os 2 artigos no mesmo parágrafo. Né? Se eles falam a mesma... Eu li 3 trabalhos que falam a mesma definição, Daine, você pode utilizar os 3 trabalhos referenciados no mesmo parágrafo, de forma que você separe, né, por ponto e vírgula de um ano para o outro para iniciar um novo trabalho. Então, eu coloquei um primeiro artigo, Fabro, Montrone e Arantes, vírgula, ano, ponto e vírgula, a referência do Ministério. Brasil, vírgula, ano. Entendeu? Entendi, Pro. Obrigada. Nada. Muito bem. Então, citação indireta, que a gente estava falando é assim, ou eu vou colocar também lá no final, ou vou colocar no início, citando o cara aqui, mas perceba que aqui está minúsculo e aqui é maiúsculo. Perceba que aqui é minúsculo no corpo da frase, tá? É no final só que ele é maiúsculo. Então, esses detalhes a gente também pega, tá? E esses detalhes, para quem vai apresentar, eu também vou cobrar. Tá bom, TCC 2? Pessoal do TCC 2. Eu vou cobrar isso na apresentação. Vou falar, fulano, por que tá em maiúsculo no corpo do texto? Por que tá minúsculo entre parênteses? Então, se atentem a esses detalhes, tá? Que esses detalhes é o que fazem a regra, a norma ABNT, tá bom? Citação de citação, né? Que é o que mais pega vocês e é uma coisa que é pouquíssimo usada, tá? Eu vou explicar como que ela é e depois eu vou dizer por que ela é pouco usada, tá bom? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de um texto tirado de outro texto, né? Então, é quando você leu, tá lendo um trabalho, tá lendo um artigo, e tem uma citação de um autor específico naquele artigo, e você quer usar aquela citação, né? Dentro do trabalho todo, eu gostei daquela citação que o autor pegou de outra pessoa. Então, eu vou colocar uma coisa dentro da outra. Vou explicar. Eu tô lendo, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Segato 95, né? 1995. Eu tô lendo este trabalho, certo? Mas lá tinha uma citação de Viana, de 1986. Então, eu vou referenciar de que forma? Vou citar de que forma no meu texto? Esse trecho, né? Viana apud segato, né? Eu vou usar esse conector aqui. Esse apud significa que o Viana está contido no segato, certo? É como se não. Um autor está contido, citado, exatamente igual dentro do artigo que eu estou lendo. Tanto o Segato quanto eu gostamos dessa definição aqui do Viana. Então, a gente vai colocar igualzinho. Ele usou e eu vou usar. Se eu vou usar, eu vou referenciar o Viana, que eu li e estava contido dentro do artigo do Segato. Essa é a citação da citação, tá? Por que não se usa muito? Né? Que eu ia falar para vocês, que eu expliquei o que é e por que não usa muito. Porque
hoje em dia, né? Aqui é um exemplo aleatório antigo, né? Mas por que a gente não usa hoje em dia? Porque a gente tem acesso às coisas. Então, se eu estou lendo o artigo do Segato e eu gostei da definição do Viana, que estava dentro do artigo do Segato, aqui, né? Eu busco, dou um Google lá e procuro o artigo do Viana e leio, certo? E eu faço a citação diretamente do artigo do Viana. Quando que eu vou usar a citação de citação? Quando for nesse caso antigo aqui, né? Quando for uma definição que eu não tenho acesso. Eu gostei muito da definição desse Viana, mas é um artigo impresso que ficava vinculado à universidade. Eu não consigo mais puxar pelo Google, porque não tem digitalizado. Então, aí eu uso a citação de citação, tá? Se é alguma coisa que eu não tiver acesso e que tiver muito boa, que eu tenho que pôr no meu trabalho. Entenderam o que é a citação de citação? Se eu tô lendo uma coisa e eu gostei da definição, procuro o autor original, procuro o artigo original, lê e referencia direto. Não preciso ficar citando um em função do outro. Eu já vou direto e cito, né, da fonte original. Eu só vou citar desta forma assim, se eu não tiver acesso ao autor do artigo original. Deu para entender, povo? Deu sim, pro. Eu não sei se vocês fizeram. Alguém usou a PUD? Eu fiquei com medo de usar, pro. Mas. Vai que dá ruim, né? Então, eu gostei de algumas situações mesmo, e eu fiquei com medo de usar, aí acabei deixando guardadinho para ver se na aula tinha alguma coisa. É como eu falei, Letícia, você até pode usar, se você não achar o original. Certo. Tá? Agora eu entendi que dá para pesquisar, achar e tudo mais. Isso. Se você conseguir achar, amém. Procura o original, cita o autor original. Não deu de jeito nenhum, usa o APUD, tá bom? Certo, obrigada. Nada. Professora, Oi. sobre o APUD, eu usei, talvez eu até iria conseguir encontrar o artigo, só que é antigo, não é dos últimos 10 anos. A citação ou o artigo que você estava lendo? O artigo que eu referenciei como APUD. A definição é de quando e o artigo é de quando? Não vou me lembrar agora, mas assim, passa de 10 anos, é antigo, que é citado por autor agora dos artigos que eu encontrei novos. Então, Maria Lúcia, assim, ó, se você tá usando uma referência clássica, um artigo clássico, que às vezes é citado em vários outros autores, não tem problema ela ser muito antiga. Por quê? Porque a gente pode usar referência clássica até 2% do total das nossas referências, né? É como a gente fala, se eu pego uma definição de livro, fisiologia, anatomia, bioquímica, alguma coisa assim, não tem nada novo, porque sempre foi assim. Então eu tenho que usar realmente o autor original. E ela vai ser antiga, né? Ela não vai ser uma definição novinha. Então a gente realmente acaba usando uma referência mais antiga. Aí não tem problema, desde que ela seja clássica. Por exemplo, se eu colocar uma definição da Organização Mundial de Saúde sobre o que é saúde, né? Eu vou usar uma referência antiga, porque a definição é de 1948. Não tem o que fazer. A definição ela é antiga. E eu vou pôr no meu trabalho para fazer alguma comparação, mas eu tenho que usar, porque ela é uma definição clássica da Organização Mundial de Saúde. Entende? Entendi. Então Aí, eu fiz certo. aí sem problemas, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver lá nos artigos não, nos PDFs. Vocês conseguiram ir consultando esses PDFs que eu mandei para vocês? Deu para você irem usando? Porque, assim, citação é uma coisa que a gente precisa sempre ir fazendo comparativo, assim, né? Vou consultando e fazendo, tá? Mas, basicamente, as citações são essas. Ou é citação direta, como a gente falou lá,
ou entre aspas, ou no recuo de 4 centímetros, ou é indireta, que a gente vai fazer, né, colocando com as nossas palavras, citando no final, entre parênteses maiúsculo, ou no início do texto, não esquecendo do ano e da página, ou é a citação de citação, tá? Esses são os 3 tipos clássicos de citação, certo? O que mais pega entre vocês? As referências, né? Que é o que a gente precisa colocar no todo, né? Completa, que a gente também sempre pega no pé, tá? A gente vai fazer um monte, por isso que eu mandei esse material para vocês aqui, certo? Porque aí vocês conseguem ver. Tô fazendo de um livro, ele tem um livro. Tô fazendo de um artigo, acho que tá como periódico, peraí. Opa, volta, amigo. Né? Tô fazendo de um periódico, alguma coisa que eu achei no site, né? Ele tem aqui específico, né? Ele mostra pra gente como é que coloca, tá vendo? Então, é assim que se aprende a fazer, né? Todo esse jeito, né, de fazer, por exemplo, sobrenome em maiúsculo, vírgula, né? As iniciais do nome do autor em maiúsculo, separados por ponto, etiol sem ponto aqui entre o et, só no ol, né? Toda essa coisa minuciosa, específica, tem que ir consultando, né? Eu fazia como os meus, do meu trabalho? Desse jeito que eu tô falando para vocês, com o manual aberto da BNT e o meu trabalho aberto, para que eu fosse comparando e fazendo igual, tá? Então, a gente só aprende de cor. Hoje eu sei de cor, né? De tanto fazer. Uma hora vocês aprendem. Lembra, já mostrei para vocês o tanto de referência, por exemplo, do mestrado, que eu usei aqui para fazer, né? Sei lá, tem mais de 100 referências? Tem, né? Por que a gente sabe fazer? Porque você vai fazendo uma por uma, né? Tem um truque para te ajudar? Tem um truque para te ajudar, eu já mostro, tá? Que aí facilita bem a sua vida, mas precisa aprender dessa forma, tá bom? Então, vocês vão consultando como fazer. O que vocês vão mais usar? Os de artigo, os de autor, né? Que é o que vocês mais buscaram. Alguns usaram livros, alguns usaram leis, né? Depende muito para que rumo que trilhou a sua pesquisa. Mas para quem usou mais artigos, a referência é assim. Ela vai ser sempre assim. Então, todas você vai fazer do mesmo jeito, né? Nesse caso aqui, por exemplo, deste artigo, é um autor só. Então, vocês estão vendo que está o autor, escrito em maiúsculo, vírgula, né? As iniciais do nome separadas por ponto. E aí eu coloco o nome do artigo, ele tem aqui um subtítulo, coloquei a revista que está publicada, coloquei o ano o local da publicação da revista, o volume da revista, o número daquela revista, o período que ela foi publicada e o ano. Coloquei lá, ponto, disponível em, tem que ter esse sinal de maior e menor, né? Coloquei o link aqui dentro. Ponto depois, acesso em, e coloquei quando que eu acessei esse artigo, tá? É assim que tem que fazer. Se for artigo, usei artigo, não é para negritar o título. Quando é artigo, eu vou negritar a revista, tá bom? Certo? Quando for livro, como tá aqui, ó, usei um trecho de um livro, eu vou negritar o título do livro. Certo? Falem comigo. Vocês estão vendo que ela tá aqui, ó. Pro, Não... o acesso, quando eu coloco aí o acesso, eu coloco o primeiro acesso que eu tive ou o último? Tanto faz. Não é o Tanto fim do faz? mundo. Não, geralmente Tá. a gente... o que eu fazia, Nilza, para ficar mais fácil? Quando eu estava escrevendo o trabalho, antes de preencher ela perfeitamente, eu já botava lá o dia que eu consultei, para ficar mais fácil de eu referenciar. Porque senão ele fica perdido, né? O último, o primeiro dia, eu geralmente já pegava assim, ó, vou usar esse trabalho porque eu li e gostei. Já pego o nome do autor e o título e já coloco lá no final do trabalho para não esquecer e coloco a data de acesso.
Ah, olhei hoje? Já vou colocar que eu olhei hoje, entendeu? Eu achava mais fácil de ir fazendo assim. Entendi. Depois eu organizava as referências finais. Tá? Aqui, então ele vai ter vários tipos, né, para vocês. E eles têm aqui as leis também, ó. Deixa eu ver se tem leis. Tá vendo, ó? Ele traz exatamente como é que é para fazer. Brasil, de onde vem. Se for do Ministério da Saúde, Brasil, Ministério da Saúde, e coloca lá, né, o trecho. Eu acho que eu coloquei como fala? A Constituição em algum lugar aqui. Porque como meu trabalho também era sobre SUS, tá vendo? Eu coloquei muitas referências que são do Ministério da Saúde e tal. E leis, tá vendo? Ó, comecei com a Constituição, certo? Então eu coloquei lá Brasil, ponto, a Constituição, o ano que ela foi feita, que aí tem uma especificidade da ordem, e fui colocando, tá vendo? A data, nananã, o local, a página usada, né? O acesso e o link. Como eu fiz várias iguais, né? Várias leis iguais, várias de Brasil, a gente pode colocar, se eu não me engano, são 5 ou 6 espaços aqui, para ir citando para baixo, porque elas são todas do Brasil, tá vendo? Que ele tem esse trechinho com espaço, só para não ficar escrevendo o Brasil toda hora. Então é como se fosse, continuam da mesma fonte de referência, mas mudando as leis, tá? Isso tudo também tem aqui, tá bom? Para vocês irem se baseando para fazer. Mas é basicamente a mesma coisa. Começa com letra maiúscula, né? Referencia o autor se tiver, referencia se é do ministério ou se é alguma lei, escreve o título, põe de onde que é, qual é a data, qual que é o local de publicação, se tem volume, se tem ano, se não tem, né? Tudo isso eu vou colocar na ordem correta. Não esquece de colocar disponível em e o acesso em data, tá? Acesso corretinho. Mas tem que ir olhando uma coisa e outra para vocês decorarem. Por que eu falo mais dessa parte de livros e artigos? Porque é o que vocês mais vão usar, tá bom? Se for, então, referência com um autor só, eu coloco o autor, coloco o título do livro, local, né, editora, tudo, ano e a página, tá? Lembra que eu falei? Se for livro ou monografia, eu vou negritar o quê? Vou negritar o título, tá? Isso com um autor. Se for 2 autores, vou colocar também os autores referenciados, o título do livro, local, editora, ano e página. Se for mais de 3 autores, vou colocar o et al. Certo? Isso vai servir para livros e artigos, tá? Se for um capítulo de um livro só, eu não usei o livro todo, não li o livro todo, eu li só um capítulo de livro. Então, eu vou colocar a referência do autor, certo? O nome do capítulo, aqui é o nome do capítulo. Aí, tá vendo que tem um in, 2 pontos, tenho lá o espacinho e o título do livro. Então, aqui é o título do livro. Vou tentar escrever, não vou conseguir. Livro. Tá? E aqui é do capítulo. Certo? Aqui é o capítulo, aqui é o livro. Então, está dizendo que este capítulo, cinema, instrumento reflexivo e pedagógico, está contido está contido no livro A Cultura da Mídia, tá bom? Uma coisa está contida na outra. Por isso que tem esse conector in, para dizer e referenciar que este autor que escreveu este capítulo está contido nesse livro. Vocês vão usar muito disso? Não vão usar muito, tá? Mas estou passando para vocês saberem como é que é. Porque isso aqui é mais para pesquisas filosóficas
ou mais históricas, que a gente vai tirando um trecho de um capítulo de livro, alguma coisa assim. A gente usa mais artigo mesmo, porque a gente precisa sempre do que tem de novo, né? Então, essas pesquisas mais documentais é que usam isso. A gente acaba não usando muito, tá? Se for capítulo de livro de outro autor, né? Então, eu coloco o autor daquele capítulo, o nome do capítulo, coloco o autor do livro e o título do livro. Então, é como se a Juliana escrevesse um capítulo no livro da Nilza, tá? Então, eu tenho que referenciar primeiro eu que escrevi o capítulo, depois o livro da Nilza. Tá bom? Então, eu referencio o autor que eu usei, o capítulo que eu usei, que está contido naquele outro livro, tá? Quando for diferente. Se eu usei uma revista todinha para fazer meu trabalho, todos os artigos que tinham lá eu usei, eu vou referenciar ela toda. Tá vendo que não tem autor? Não tem autor. Eu estou referenciando a revista todinha. Certo? Do mesma forma, coloco o nome da revista toda, o local, né? Aqui como se fosse a editora, né? Volume, número, o período, ano e a página, tá? Quantidade de páginas. E aqui é o de artigo mesmo, de revista. Se for impresso, que é uma coisa que a gente não tem mais, quase não usa, eu não vou usar o disponível em. Como vocês consultam tudo no computador, a gente vai usar o disponível em, tá? Que é esse daqui. Certo? Né? É o que a gente mais consulta. Então, a gente vai colocar, né, o sobrenome, já explico essa particularidade, tá? O sobrenome. Posso colocar só as iniciais pro? Pode, lembra, tem que colocar as iniciais separadas por ponto. E aí coloco o título, nananã, e lembra, aqui eu negrito a revista que foi publicada. Coloco ponto, disponível em, abro o sinal de maior ou menor, coloco o link, ponto e o acesso na data que foi feito, tá? Alguns autores têm nome Júnior, tem nome filho, tem nome neto, tá? Quando for assim, eu tenho que colocar o último sobrenome, mais essa conexão aqui de filho, neto e Júnior, tá bom? Para eu saber exatamente quem que é o autor, tá? Se for nome composto, né? Tipo Santana separado por um hífen, eu vou colocar exatamente assim, tá? Santana separado pelo hífen, aqui no comecinho da referência, tá bom? O que mais? Acho que eu falei um monte, falei tudo, não quero manter as anotações. Manda. Professora, Oi. ainda com dúvida na hora de referenciar o autor, eu sempre que eu pego o último sobrenome dele? O último sobrenome. Vamos pegar um artigo qualquer aqui na internet. Pronto, pegar aqui um do... Ó, peguei um artigo aleatório, certo? Quem são os autores desse trabalho? Quem que estava falando comigo mesmo? Era a Lidiane, né? Isso, sou eu. Tá, Lid, então, se eu for fazer a referência desse artigo, quais são os autores que eu tenho aqui? Peraí, deixa eu aumentar, que eu tô no celular. Tá. Você tem o Jordano Moreira de Almeida, Silvana de Araújo Barros, Luz e Fábio de Veiga Luz. Isso. Então, como que eu inicio a citação desse artigo? Eu vou usar os sobrenomes. Quantos autores eu tenho? 3, não é? 3. Então, eu vou usar os 3. Então, eu vou colocar, se for no corpo do texto, usar a citação indireta, abrir o parênteses, coloco Almeida, ponto e vírgula, Luz, ponto e vírgula, o Ed, vírgula, ano, que é 2014.
Se for na Pro. minha referência... Oi. Mas e se for a primeira vez que eu vou colocar ele no corpo do texto? Eu tenho que pôr o nome dos 3 completos? Não. Nunca. No corpo do texto é sempre sobrenome, vírgula, ano. Ai, fiz tudo errado. Dá tempo de mudar. Tá? Mesmo que seja a primeira vez, a última vez, sei lá quantas vezes, usei ele 50 vezes, eu vou colocar no corpo do texto Almeida, ponto e vírgula, Luz, ponto e vírgula, UED, vírgula, ano. Tá? Entendi. Sempre assim, entre parênteses. Ah, eu vou começar a frase falando deles. Conforme Almeida, Luz e UED, entre parênteses, 2014, né? Ah, pediatria, lá, aumeitamento, não sei o que, não sei das quantas. Entendeu? Entendi. Lembra que, no final da frase, entre parênteses, sobrenomes maiúsculos. No corpo do texto, escrevendo o texto, conforme fulano, escreve normal, tá? Não precisa ser todo em maiúsculo, todo em caixa alta. Entendi. E ele, no final, ele pode ser em caixa alta, fora do parênteses, ou obrigatoriamente eu tenho que pôr dentro do parênteses com ano? Dentro do parênteses com ano. Tá. Tá bom? Entendi, Pro. Joia. Se eu for fazendo, né, essa referência lá no finalzão, terminei de citar o trabalho todo. Agora eu vou construir a referência final, né? Então eu vou colocar em caixa alta, Almeida. Deixa eu ver se eu abro um Word para fazer aqui com vocês. Ô, professora, mas se for mais de 3, aí eu já coloco et al. Não precisa escrever todos os sobrenomes. Não precisa, porque também haja sobrenome do povo. Porque geralmente quando entra um, quer entrar todo mundo, né, para fazer o trabalho, porque aí todo mundo tem publicação. Esse é o grande lance da pesquisa. Então, ó, lembra? Corpo do texto. Estou escrevendo blá, 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 escrevi um monte de coisa. Vou colocar entre parênteses, coloco lá, em caixa alta, Almeida, Luz e UED. Então, vou colocar Almeida, ponto e vírgula, Luz, ponto e vírgula, UED, vírgula, ano. Fechei, ponto final. Ah, eu vou começar meu trabalho com isso. Conforme Almeida, Luz e UED, 2014, blá, 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 ponto final. Certo? Agora eu quero construir isso aqui, citação. Certo? Agora eu vou construir lá no final minhas referências. Como é que eu vou colocar? Vou colocar Almeida, vírgula. Quem que é o autor? Jordana Moreira. Tá. Jordana.moreira, ponto e vírgula. Luz, né? Silvana Araújo Barros. Então, Luz. Silvana Araújo Barros. Ponto e vírgula. Tem mais um autor. Fábio de Veiga UED. Então, UED, vírgula, Fábio de Veiga, ponto. Certo? Vou colocar o nome do meu trabalho, o nome do trabalho do cara. Coloquei lá o nome do trabalho do cara. Preciso ver onde foi feito isso, né? De quem fez, quem construiu, nananã, quem é o autor. Geralmente os trabalhos vêm com isso meio pronto, né? Cadê? Ah, esse não vem para vocês. Vamos pôr, então. A revisão... tá aqui, ó. Geralmente, eles vêm com isso meio já escrito no jeito. É só a gente pegar o jeito de saber onde construir, onde colocar, né? Onde pegar. Volta, amiguinho. É isso aqui, ó. Revista, né? Paulista de Pediatria. Então, Rev, Pau, Pediatria, é o jeito que eu tenho que escrever no trabalho. Então, vou colocar. Com pontinho aqui. Paulista do quê? De Pediatria.
vendo que tá igualzinho aqui, ó? As abreviações estão iguaizinhas aqui, né? 2015, vírgula, 2015, vírgula. Aí, ó, tá vendo que aqui, esse aqui é um sistema Vancouver, tá? Aqui quer dizer volume e aqui número de revista. Então, eu vou transformar igual a gente viu na BNT. Então, é volume 33, número 3 e as páginas. 355 a, sei lá, 362. Onde que escreveu, né? De onde que é essa revista? Uberaba? Pauli, São Paulo? Ó, Associação de São Paulo, tá vendo? Então, eu vou colocar na ordem. Não lembro como é que coloca na ordem. Como é que coloca o artigo, né? Deixa eu pegar o manual. Vai no manual aqui e olha a ordem, né? Tô citando artigo. Consulto o meu manual e vejo a ordem, ó. Revista, o nome da revista, o ano, nananã, e coloco aqui, então. Revista, São Paulo, vírgula ano, vírgula volume, vírgula número, nananana. E depois, disponível em, coloca sinal de aberto e fechado, eu já montava assim, ó. Igual eu tô montando para vocês, acesso em. Porque aí eu já deixava no jeito. 17 de abril de 2021. Certo? Vou pegar o link e já colo o link aqui. Pronto, acabei. Fiz aqui com vocês. Certo? Fiz a revista. Oi. Uma dúvida, tipo, eu tô com um artigo aqui que o nome da pessoa que escreveu é bem grande, tipo, é Maria Conceição de Souza Ribeiro. Aí eu vou pegar o último lá, Ribeiro. É isso? Ribeiro. Como que é o nome dela? Maria de Conceição de Souza. De Souza Ribeiro. Assim, igual eu coloquei aqui embaixo, tá vendo? Ribeiro, né? Isso. E aí você coloca as iniciais dela ainda? Maria Conceição? Meu Deus do céu. Porque aqui é referência, não é citação. Não, certo? Mas aí eu tô falando para citar lá no texto. Tipo assim, eu vou usar o artigo dela para escrever minha fundamentação. Tá, então se eu vou usar citação, aí eu vou colocar, escrever o texto, blá, 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 Ribeiro, vírgula, ano. E ela teve ajuda de mais uma, que foi Bárbara de Oliveira. Aí coloco mais Oliveira e o ano. Então, Ribeiro, ponto e vírgula, Oliveira, vírgula, ano. Ai, então eu fiz errado. Tem que Hora que tudo. dá tempo de mudar. Se for lá para construir o final, você vai usar Ribeiro, Maria da Conceição, não sei das quantas, ponto e vírgula, Oliveira, vírgula, não sei o nome da mulher, certo? Ponto, título do trabalho. Certo? Faltou uma coisa importante de arrumar aqui nessa referência que nós construímos juntos. Faltou negritar. O que eu tenho que negritar quando é artigo? Que eu falei para vocês. Quando é artigo, é revista, não, né? Uhum. Então, eu tenho que botar em negrito a revista. Prontinho. Certo? Mais fácil. Tem outra coisa que está errada aqui. O correto da BNT é a gente deixar isso alinhado à esquerda como está. Tá vendo? Ó? Não é justificada. Quando eu justifico, tô vendo meu mouse aqui, ó. Quando eu justifico, ele alinha, tá vendo? Mas na BNT, o correto é alinhar à esquerda. E a citação e a referência não é em espaçamento duplo como está. É em espaçamento simples.
O espaçamento duplo é entre uma e outra referência. Então, entre as duas referências, o espaçamento é duplo. Dentro da mesma referência, o espaçamento é simples. Entendeu? Sim. Ó, dentro da referência, o espaçamento dela é 1.0. Entre elas, é 1,5. Maria das Graças. Quer falar, meu bem? Agora não, prof, sem querer, desculpa. Tá bom. Conseguiram entender mais ou menos como é que faz? Sim. O exemplo que o Rafa tinha dado para nós era de uma referência em Vancouver, né? Porque ela não tem essa sequência, ele é escrito meio junto, é uma coisa mais ou menos assim, ó. Vou fazer aqui em cima para vocês verem. Não necessariamente é maiúsculo, então eles colocam assim. Almeida, JM, vírgula. Aqui é maiúsculo. JM, vírgula. Não é uma coisa assim, ó. Podem olhar lá no grupo nosso. A referência que ele traz é uma coisinha assim, ó. O ed, vírgula, FV e blá, blá, blá. Esse jeito de fazer referência é no estilo Vancouver. Então, se vai usar em ABNT, tem que pegar esse esquema aqui e transformar desta forma. Tá? Passar para esse jeito aqui, de baixo. Tá? Esse jeito aqui em cima não está correto. Porque esse jeito aqui é Vancouver. Não é que não está correto. Né? Não está de acordo com o que pede a norma de agora. Porque o trabalho de vocês é em ABNT. Tá bom? Se fosse em Vancouver, vocês utilizariam assim. Como não é, vocês vão utilizar da forma que está embaixo. Tá? Pro, e a dica? Bom, a dica é o seguinte. Quando vocês buscarem um trabalho que é da Cielo, por exemplo, né, eu tento entrar direto na Cielo, ao invés de pegar só o PDF. Por quê? Vou mostrar para vocês. Eu quero o trabalho direto da Cielo. Tá vendo, ó? É o mesmo trabalho. É o mesmo Almeida, Luz e o Ed que a gente estava usando, certo? Deu para acompanhar? Que eu só peguei o título do trabalho, joguei no Google e coloquei? Viu ou não? Sim, Pro. Eu já tinha caído aqui. Sim. Tá. Aí aqui, desse lado de cá, tem assim, ó. Como citar este artigo? Tá vendo? Aqui é o pulo do gato. Aqui é a dica ouro da aula. Aí. Se eu clicar aqui, ele já vai aparecer para mim feito em ABNT. Olha que mara. Nossa! Ah, que perfeito! Certo? Olha que trabalho suado que vocês tiveram até agora sem a dica, né? Só que, detalhe, tá vendo que aqui ele coloca os nomes por extenso? Se você iniciar Michel, fazendo nomes por extenso, entendeu? Eu não vi, não. Por favor. Quem fala... eu Michel. Volto. Eu Volto, também não. Michel. Volto. Ó, a gente estava usando um artigo aleatório que eu procurei no Google, certo? Que eu estava fazendo um exemplo aqui no Word. Certo, entendi. Certo? Ó, Cielo. é o Almeida, Luz e o Ed. Apoio ao aleitamento, não sei das quantas. O que eu fiz? Eu quero abrir esse artigo na Cielo mesmo, tá? Eu tô vendo aqui em cima, meu dedo apontando como se vocês fossem ver. Aqui em cima, ó, na barra na URL, tá vendo que ele é do Cielo? Certo? Então, eu vou conseguir achar esse artigo na Cielo. Então, o que eu fiz? Eu peguei o título, para eu não pegar esse link do PDF, e joguei aqui na barra, ó.
para procurar direto no Google. E achei ele direto no site. Viu? Cliquei aqui em cima e abri o mesmo artigo na Cielo, no site deles, certo? É o mesmo artigo, ó, apoio ao aleitamento materno de profissionais, Almeida, Luz e o Ed, tá? Aqui do ladinho, nessa coluna, tem aqui, ó, que tá em inglês, né? Como citar este artigo, certo? Acompanhou, Michel? Sim, tô acompanhando. Só falo um pouquinho atrasado, mas eu tô com um monte de artigo desse e digitei tudo. Viu? Você aprendeu do método raiz. Não foi ruim. Foi. Tô Mas tem o pessoa, truque. mas- Mas tem um truque, mas tem que arrumar. Deixa eu explicar. Quando você Tá. clicar aqui no como citar esse artigo, ele abre o jeito que você quer citar de qualquer outro tipo de norma. Se eu quero fazer na ISO, se eu quero fazer na BNT, se eu quero fazer em Vancouver, tá vendo? Ele me dá todos os jeitos. Inclusive já negritado o que tem que negritar para vocês não esquecerem. Tá vendo? Porém, ele dá em... BNT, professor. Oi? Ah, já vi aqui, já vi. Não entendi, meu bem. Não, professor, achei aqui já. Conseguiu? Sim. Tá. Se você vai usar esse aqui, ó, o ABNT, certo? Se vocês colocarem só na cópia, tá? Vocês vão escrever por extenso. Então, tem que colocar todos por extenso. Se vocês forem abreviando o nome da pessoa, lembra que eu escrevi J.M? Olha no meu exemplo aqui, ó. Almeida, J.M. Tem que seguir o mesmo padrão. Se eu começar fazendo só nas siglas, todos têm que ser só nas siglas. Se eu colocar por extenso, todos têm que ir por extenso. Eu acho mais fácil só nas siglas. Então, é só você copiar isso aqui e ir substituindo. Fica melhor, fica mais limpo, fica mais claro. Tá bom? Perceba que ele dá em inglês. Então, ó, ele tá mostrando aqui pra gente em inglês. Então, eu tenho que substituir esse sept aqui por setembro. Tá bom? Então, eu vou colocar SET, de setembro. Tá? Tá vendo que ele coloca aqui, ó, available from. Eu quero disponível em. Então, eu escrevo disponível em. E coloco acesso em. E coloco a data. Tá vendo que ele coloca a data de hoje? Ó, porque a gente abriu hoje. Então, ele já coloca a data de hoje. Certo? Só não posso esquecer de escrever acesso em 17 de abril. Então, é ABR ao invés de APR. Porque aqui ele dá como April, que é em inglês. Certo? Esse link aqui vocês não precisam pôr, esse final aqui, tá? É só até o acesso. Gostaram da diquinha de ouro? Nossa, adorei. É isso. Assim vocês não sofrem tanto, tá? Não Ajuda mesmo. muito quando tá fazendo muita coisa. Mas Pro, para então eu ler... posso copiar do jeito que tá lá, né? Oi? Eu posso copiar do jeito que tá lá na citação. Tipo assim, eu abri aqui um artigo e entrei junto com você. Aí ele tá aparecendo assim pra mim, né? Pra citar. Alves, vírgula, Estela, vírgula, Igual aqui. Bueno. Isso. Isso. Aí eu posso copiar do jeito que tá aqui, que vai estar certo, então. Só vou fazer em negrito e mudar o acesso. E se tiver em inglês, eu arrumo também. Isso mesmo. O negrito já tá. Ó. Então a gente só vai arrumar a parte do inglês. Você vai arrumar a parte do inglês. Ah, tá. Então, por exemplo, ó, vou fazer com vocês. Copio a referência. Vou no meu trabalho do Word. Colo lá no Word. Tá vendo que ele veio desse jeito? Então, eu tenho que arrumar. Ó. Eu não vou colocar por extenso. Então, vou apagar isso aqui. Vou colocar J.M. Aí, não preciso pôr o D. Coloco Luz. Nome da mulher, Silvana. Posso deixar o D, eu posso tirar. Colocar Araújo, ponto. Vendo? Barros, ponto. Fábio, ponto. V, ponto.
Coloco o nome, aqui tá tudo certo, ó. Tem um espaço a mais, tirei o espaço a mais. É setembro em português, eu arrumei. Aqui eu vou pôr disponível em. Certo? Acesso em. E é abril, não é April. Certo? E se o meu acesso for anterior a esse, aí eu coloco a data diferente também, né? Se você acessou hoje e pegou hoje, vai dar, ele já dá o acesso correto. A não ser que você tenha Tá, visto esse artigo antes, mas aí pode mudar, tá? tá O bom. que está errado aqui é o espaçamento. Pronto, ajeitei tudo, acabei. Certo? Tadã! Simples. Pro, É mais fácil. eu tenho uma dúvida, que eu não posso deixar de perguntar agora. Vai. É, o texto, o livro base praticamente que eu usei para o início do trabalho da fundamentação teórica é o Manual do Ministério da Saúde. Tá. Terceira edição, aí tá lá, Brasília, Distrito Federal 2017. Tá. Aí, pelo que eu li e pelo que eu percebi, quando eu ia citando, eu colocava Brasília, entre parênteses, 2017, né? No recuo à Isso. direita se fosse direto. É isso Tá. mesmo? É isso mesmo. Tá, e lá Como nas referências, como que eu coloco? Como que é? Nas referências, como que eu coloco? Aí você vai colocar como manual do Ministério, né? Tá, Cadê aqui aqui, nas referências. Então vamos lá, ó. Deixa eu vir aqui para você ver. Você vai usar, não é monografia, cadê? Ó, são leis, são documentos jurídicos, são coisas do Ministério. A gente pode procurar por aqui, tá vendo? Ó, vamos na lei para você ver. Aí quando você clica lá no título, ele já vem para cá. Ó, tá vendo, ó? É a mesma coisa, como se você tivesse colocado Brasília, né? Ele usou a Constituição, tá vendo, ó? Constituição do não sei o que lá, a edição, o local, o título do trabalho e o ano, né? De onde veio, para onde vai. Então você pode ir seguindo essa forma. Vendo, ó, ele fala aqui pra gente, quando for Constituição, quando for decreto, quando for manual do Ministério, é todo do mesmo jeito. A gente vai colocar primeiro o local que ele foi publicado, porque não tem um autor específico, tá bom? Então, dessa forma, a gente pode usar o local primeiro, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho algum manual aqui para você ver. Ó, todos aqui meus são manuais, tá vendo? Ó, essa é portaria. Esse é o manual, ó. Manual do Ministério. Então, Brasil, que é o que tem aqui no comecinho, Ministério da Saúde, o local que eu peguei, departamento. Tem um jeito fácil de fazer esse? Também tem um jeito fácil. Vou copiar aqui, ver se ainda existe esse link. Para vocês saberem onde é que vocês buscam essa referência completa. Ah, não, eu copiei errado. Ah, mas foi. Não foi não, peraí. Peraí, que quem sabe faz ao vivo, né? Eu quero pegar certinho a referência para você ver, o Nilza. Do manual, peraí. É manual instrutivo de ações. É que ele não copia, ele não deixa copiar. Não, né? Tá. Deixa eu pegar qualquer um aqui.
Ó, peguei um caderno de atenção primária. Você deve ter usado alguma coisa assim. É isso ou não, Nilza? Isso. Você pegou tipo um Eu manual usei desse. um específico da política pública. Tá, não tem problema. Mas é tipo um manual desse. Sim. Aqui, ó, ele tem uma ficha catalográfica. O que é uma ficha catalográfica? É isso daqui, ó. Tá vendo? Isso aqui também já é uma referência semi-pronta, tá? Então, eu vou copiar aqui, vou trazer para o meu Word da ficha catalográfica e vou arrumar. Não é tudo maiúsculo? Eu venho aqui e arrumo tudo maiúsculo. Pronto. Vou colocar na fonte correta. Estou usando Arial 11. Vou usar Arial 11. Né? Vou colocar o espaçamento em 1. Deixar aqui alinhadinho certinho. Tá? Como é trabalho, título, eu tenho que grifar o quê? Tenho que, né, negritar o título do trabalho, tá? Esse aqui é o quê? É um caderno de atenção básica, né? Então, eu vou trazer esse pedaço aqui, ó, aqui para cima. Que é pronta, mas é semi-pronta, né? Também a gente não vai apelar com o negócio. Viu que eu recortei e coloquei aqui em cima? E negritei o trabalho. Agora eu tô com a referência pronta. Certo? Sem muito sofrer. Arrasou. Bom dia, Pro. Bom dia. Pro, tirar uma dúvida. Você está falando da referência, aproveitar. A referência a gente não coloca em justificada? Então, depende como pede o manual, que eu não lembro exatamente de vocês. O manual não, o modelo. Eu já fiz o TCC 1, né? Eu tô no TCC 2. E lá, eles falavam que era justificado. Correto não é. Então, eu achava estranho. Ninguém reclamou, segue o baile. Ficava muito estranho na hora de colocar justificado. Mas a minha tutora não pontuou nada referente a isso. Pois é, você vê que o trabalho que está publicado não está justificado, está alinhado. Exatamente. Porém, todavia, contudo, não se indisponham. Se ela não achou ruim, mantém justificado. Não é por isso que você vai ficar perdendo nota, correto? Nem perdi, porque eu já fiz. Já segue passou. O baile, então. Mas então esse agora eu posso deixar fazer normal? Ou tem que seguir? Como que tá no modelo? Que o TCC1 a gente nem usou quase nada mais. Não, mas como tá no modelo? Segue o modelo. Eu sempre falo para os meninos, como não sou eu que dou a nota, é o tutor, segue o modelo. Ah, então tá bom. Tem que seguir aquele modelo mesmo, né? Eu sempre sigo aquele modelo lá. Siga o modelo. Assim vocês não se indispõem. Tá bom? Tá bom. Mais alguma coisa, povo? Acho que o que eu tinha que mostrar era isso mesmo. Eu quero sim. que eu entrei agora, porque tinha uma dúvida do meu. Mas deixa o pessoal falar, depois eu falo, tá? Tá bom. Michel, eu tenho mais uma dúvida. Rapidinho, Pro. Lá no AVA, na atividade 1, eu coloquei o tutor como Camila. Só que quem fez o meu feedback e fez a avaliação e responde os e-mails é Josiane. Aí eu não sei se eu mantenho Camila na 2 ou se eu boto Josiane. Não, Josiane é quem está te respondendo. É quem está me respondendo, né? E outra coisa, quando você vai anexar a atividade 2, o modelinho do AVA lá, eles estão explicando para salvar como atividade 1. Mas eu acho que foi erro de digitação deles, né? Não, erro de digitação. Salva como atividade 2. Tá bom? Ok, obrigada. Fala, Michel. Nossa, uma dúvida sobre as considerações finais. Esse negócio de escrever pré-texto, pós-texto, tá no TCC 2 ou não precisa fazer isso? Ou vai nas considerações finais?
Não, isso é só uma separação das coisas. Então, por exemplo, elemento pré-textual é aquele início lá. Dedicatória, sumário, epígrafe, aquelas besteiras que tem que colocar, tipo, dedico a fulano, minha família, blá, blá, blá. Aí põe sempre uma frase, né? Ai, como uma onda no mar. Essas besteiras de começo e sumário. Né? O que precisa conter é capa, contra capa, sumário. Isso é importante. Lista de siglas, lista de figuras, se tiver. Isso precisa. As outras são só detalhes. Aí o texto e elemento pós-textual é apêndice, anexo, como se você tivesse coisas para colocar no teu trabalho. Eu fiz uma pesquisa que usou um questionário. Eu coloco lá em anexo. Entendeu? Que são coisas que vocês não utilizaram. Tá? O que tem que conter no seu pós-textual? As referências. Isso é o que tem que conter. Entendi. Tá bom? Tá bom. E as considerações finais são tudo com as nossas palavras, na citação, né? Isso. Consideração final é o que o Michel, o que você achou de todo o seu trabalho. O que você aprendeu com todo o seu trabalho. O que ele foi importante, o que você conseguiu achar de resultados. O que aquele trabalho trouxe para você. É com as suas palavras, sem citações. Tá bom, entendi. Obrigado. Nada. Fala, Neuza. Ou era a Lídia que também tinha... Então, sou do TCC2, tá? Tá. Agora já comecei, né, a construir meu segundo capítulo do TCC2, que eu já fiz o primeiro, né? Tá. Aí eu fiz, já mandei e tal, deu tudo certo e tal. Só que agora eu tô com a dúvida na hora que eu tenho que fazer o meu... Eles pedem pra gente fazer agora os 2 tópicos do objetivo específico, né? Que no caso vai ser os 2 capítulos, né? Os últimos 2 objetivo específico, né? Isso. Uhum. Tá. Peraí, como que eu ia te falar? Eu até esqueci. Eu vi tanta coisa que até eu já esqueci. Tá. Eu usei o meu no começo, deu tudo certo, aí eu queria saber se agora eu continuar não dá certo. Porque agora a gente tem que dar ênfase exatamente falando nos benefícios da fisioterapia e falar nele em si, né? Tá. E eu usei no meu sempre uma escala, explicação e um exercício. Agora eu vou falar da importância da postura e o equilíbrio com o recurso da fisioterapia. Eu posso continuar nessa mesma sequência, né? Pode sim. E seria importante você citar lá no final, talvez se você está usando uma escala específica de avaliação, de classificação, colocar essa escala como anexa e colocar a referência completa dela, tá? Porque você está se baseando em alguém, então tem que pôr ela citada. Peraí, eu não entendi. Você não está usando uma escala de classificação? Isso. Uhum. Que não foi você que elaborou, certo? Não, a escala são as escalas de avaliação, como escala de qualidade de vida, escala de equilíbrio, escala de... Enfim. Então, essas escalas têm que constar referenciadas corretamente no trabalho e colocá-la em anexo no final do seu trabalho. Tipo como uma citação direta? Não, colocar em anexo, assim, ó. Deixa eu coisar aqui de novo, peraí. Ó, aqui estão minhas referências do trabalho, certo? Eu utilizei para fazer esse trabalho um questionário, tá bom? Ó, apêndices e anexos. Eu usei um roteiro de entrevista, eu coloquei no final. Tá? Ó, coisa que você também precisa fazer. Mas você fala no final quando for nas conclusões finais? Não, depois da referência. Ó, aqui são as referências. Tá vendo? Tô vendo. Vou te mostrar antes das referências o que tem, ó. Antes das referências, tem as considerações finais. Tá vendo, ó? Considerações finais. Vou descendo. Terminei as considerações finais. Referências. Certo? Terminei as referências.
Termina a referência. Aí eu coloco apêndices e anexos, que é uma coisa extra ao meu trabalho. É uma escala extra ao seu trabalho que você utilizou de apoio para se basear. Se você utilizou essa escala de apoio para se basear e ela não faz parte do seu trabalho para construir, você não aplicou ela em ninguém, então ela vai entrar como anexo. Se fosse algo que você tivesse utilizado, por exemplo, esse roteiro eu utilizei para fazer com as pessoas. Então, ele entra como apêndice, é uma coisa que é conectada ao meu trabalho. Né? O apêndice, ele é extra, mas ele é conectado ao meu trabalho. O seu é uma coisa que você utilizou a mais, né? Que ela não é conectada ao teu trabalho, não dependeu da aplicação dela para você executar o trabalho. Você coloca como anexo, que são coisas que são a mais que você utilizou no trabalho, que foram feitas, mas ela não dependeu dela. Então, ela vai entrar aqui como anexo. Tá bom? Ixi, então vou ter que colocar muito, porque porque como eu estou falando no meu objetivo, eu falo observar a melhora da postura e do equilíbrio com a intervenção da fisioterapia. Então, como que a gente faz? Geralmente a gente faz avaliação, a gente usa escala e tal, aí não tem como fugir muito dela, tem que colocar, porque a gente usa bastante escala. Aí o meu último capítulo fala avaliar a melhora do equilíbrio, ou avaliar a qualidade de vida dos pacientes com a intervenção da fisioterapia. Então, a gente usa bastante o questionário FS36, né? Que é o de qualidade de vida. Sim. Aí você vai colocar ele como anexo no final. Ah, tá. Aí eu vou usar ele lá, falando tudo como que ele é, e no final eu só coloco ele descrito. Você pode até deixar claro, né, durante as conclusões, que não foi uma escala aplicada, mas que ela foi uma escala baseada para você construir o trabalho. Por isso ela vai colocar lá, em anexo tal. Mas na construção do texto, eu tenho que colocar alguma observação já? Tem que colocar, tá? Aqui, ó, deixa eu ver se eu acho. Por exemplo. Ó, para a coleta de dados, a estratégia adotada foi a entrevista utilizada com roteiro semi-estruturado. Apêndice 1. Certo? Porque eu coloquei lá no apêndice. Então, lá no apêndice, lá embaixo. É igual quando a gente coloca figura, né? Que a gente coloca, tipo, figura 2, tá? Exemplo da figura 2 e tal. Eu tô mostrando, mas você não viu. Eita, cabeça. Não. Peraí. Eu esqueci. Peraí. Aqui, ó. Eu coloquei na construção do trabalho, ó. Tá vendo? Então, você vai colocar como base deste trabalho, né? Para avaliação, é importante o uso da escala, não sei do que. Anexo 1 ou apêndice 1, entendeu? Aí você coloca lá. Eu usei algumas figuras e eu coloquei assim também. Assim também pode dizer. Coloquei figura, mas só que a figura eu já coloquei embaixo, na construção, e depois eu vou fazer essa Mas aí é lá tabela, mesmo. entendeu? Aí é durante o corpo do texto. Aí no final tem que colocar essas tabelas também, né? Isso mesmo. Da figura. Que o meu tá em fundamentação, eu acho que tenho aqui. Depois do referencial teórico. Aqui. Eu coloquei texto, coisas aqui, né? Figuras, gráficos, essas coisas. Então, elas também têm que ser referenciadas, tá bom? Isso, quem está fazendo o TCC1 para fundamentação teórica, quanto quem está fazendo o TCC2, que está utilizando nos capítulos, figuras, tabelas, tudo isso tem que ser referenciado, ó, né? Tá vendo, ó? Quadro, título do quadro. Isso, eu coloquei bem assim. Isso. Eu coloquei o título da figura, embaixo eu coloquei quem que falou, foi referenciado pela pessoa, e o ano, porque no próprio artigo já tinha, entendeu? Sim. Então, ó, por exemplo, eu fiz isso aqui, tá vendo? Eu que criei esse quadro. Aí eu coloco quem fez, ó, elaborado pela autora, fui eu que construí. Certo? Agora, se tem uma fonte, eu coloco a fonte correta aqui embaixo, de quem fez o trabalho. Perfeito, é isso mesmo. Certo? Então tá certo.
Ah, obrigada, Pro. Nada. Fala, Professora. Lidiane. Peraí que a Lidiane levantou a mão, Daine. Ô, Pro, eu tô com Ô. dúvida na metodologia e no cronograma. A metodologia, eu não sei como que eu tenho que colocar assim. No caso, onde eu busquei os dados, busquei no Google Acadêmico, no BVS, na Cielo. Eu posso usar só as siglas, eu tenho que descrever o que significa esse nome certinho todo. E aí eu queria também ver com você, porque a minha metodologia deu tão pequenininha, Pro, e assim, é só revisão de artigo, não é isso? Mas aí você, por exemplo, vai escrever a metodologia, né? Aí, ó, você vai escrever assim, sei lá, revisão bibliográfica, vou escrever de qualquer jeito, tá? Realizada através de pesquisa nas bases de dados, blá, 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 blá. E coloca lá, Cielo, no seu Google Acadêmico não é base de dados, viu? É só um meio de pesquisa. Então, é Cielo, então PVS, né? Google Acadêmico não. Tá. Foi realizada pesquisa entre os meses. Quais meses que você utilizou para fazer a pesquisa? Eu estou fazendo, então, mês de abril. Então, você vai colocar lá, entre, sei lá, março e abril, sei lá, maio, junho, não sei o que você está fazendo. Vai colocar lá. O recorte temporal, ou, né, vou colocar um ou aqui. Você vai colocar assim, o período dos artigos se estendem de 2011 a 2021. Então tem que pôr os períodos. Foram utilizados, sei lá, 59 milhões de artigos, não sei quantos vocês usaram. 20 artigos. É isso aí. Não inventa moda, hein? Porque eu, na hora de apresentação, eu pergunto. Ah, você leu 100 artigos? Como é que você categorizou esses artigos? Eu deixo vocês com cara de quê, Pro? Hein? Ué? Não inventa, usa o real. Usa a palavra mais simples, eu falaria. Então, pesquisa direitinho, tá? Então, por exemplo, eu utilizei 20 artigos para a construção do trabalho. Então, foram utilizados 20 artigos para a construção desse trabalho. Pro, levanta um pouquinho mais aí, porque a minha barra aqui tá tampando tudo que você tá escrevendo. Opa, melhorou? Ainda não. A não ser que o meu travou. Acho que o seu travou, porque eu tô no máximo aqui. Deixa eu subir mais. Tá. Tá? Deu para ver? Não, é o meu Foram mesmo. utilizados lá, tantos artigos na construção desse trabalho. Agora As foi. palavras-chave utilizadas foram tal, blá, 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 não sei o que, tá? Entendi. Isso é a revisão bibliográfica. É só isso, né? Não é muita coisa mesmo. Não, é curta mesmo. O meu também deu curtinho. Eu falei, nossa, fiz tudo errado. Porque esses negócios parece que tem um daréu de página. E o cronograma, ele explica pra gente que é pra gente usar o cronograma que tem lá, sabe, no AVA, no manual. Aí é para usar o mesmo cronograma, foi isso que eu entendi. Então eu posso pegar ele e só anexar ele no meu trabalho, né, Pro? Isso, vou mostrar aqui, ó. Vou abrir o cronograma aqui com vocês. Abrir o modelo. Isso. Deixa eu ir lá no cronograma. Ó, aqui no trabalho de vocês tem todas as listas de referência também, ó. Vocês viram? Até o exemplo. Eu li isso daí, Pro, vi. Então. Não tem grilo, não tem muito segredo. Ó, aqui Pro, tá esse cronograma a gente vai usar no Aproveitando? Aí você já fala junto?
A gente vai usar no TCC 2? Não Não, me lembro de ter falado lá no cronograma é cronograma. pré-projeto, Ah, tá? então não vai, né? O Porque pelo TCC, menos aí eu não vi falar, né? não. Por exemplo, ó, como é que você põe? Não é para meter X em todos os quadradinhos. Ele é uma estimativa de como você vai fazer. Então, por exemplo, escolha do tema. Eu escolhi em janeiro e fevereiro. Então, março e abril eu tiro os X. Peraí. Tá? Não demorei 4 meses para escolher o tema. Demorei só 2. Não. Demorei só fevereiro. Tá bom? Tá. Não precisa inventar muita moda. Definição dos objetivos. Eu fiz isso desde quando eu escolhi o tema até março. A metodologia, eu construí em abril. A pesquisa bibliográfica, eu fiz entre abril e maio. Eu entreguei meu trabalho quando? Entreguei aqui em maio. Né? A versão final eu entreguei até junho, que era o final das coisas. E aí eu vou colocando a estimativa. Eu vou revisar as minhas bibliografias até agosto. Depois eu já vou fazer o resto das coisas do semestre que vem. Então, vou tirando os X. Vou entregar o capítulo 1 até setembro. Então, outubro e novembro eu não vou deixar marcado. Certo? Então, capítulo 1 eu vou revisar em setembro e outubro. Tô chutando, tá? Pra vocês terem uma ideia de como que é para preencher os X. Entendeu? Desde que a entrega final fique em dezembro. Não posso defender a monografia de julho até dezembro, certo? Então, eu vou defender ela quando? Vou defender ela em dezembro. Vou entregar a monografia em novembro, dezembro, sei lá. Então, o resto eu vou tirando aqui, ó. Realmente precisa, né, Pro? Os elementos pré-textuais vou fazer nos últimos meses. Tá vendo? Eu vou adequando conforme eu penso que eu vou fazer o trabalho, tá? Não preciso meter X em todos os quadrados. Eu achei que eu tinha que colocar só o que eu vou fazer agora que eu vou entregar, entendeu? E eliminar as outras partes e depois incluir elas. Então, eu posso mandar o cronograma inteiro do TCC até o final. O que eu fiz, eu já tenho a data precisa, eu ponho X. E o que eu vou fazer, eu preciso essas datas. É uma data vou estimar estimada. quando mais ou menos eu vou fazer. Entendi. Então agora ficou mais claro. Tá, nossa, muito obrigada. Nada. Fala, Dai. Pode botar lá para mostrar mais ou menos? Peraí, Rafa. Deixa a Dai falar. Que ela tinha levantado a mão. Fala, Dai. Eu tô com um aqui que eu até tinha perguntado no privado, mas eu não entendi muito bem como eu vou colocar. Porque a fonte dele é assim, Associação Brasileira de Assistência à Mucoviscosidose e Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Aí, suponhamos, eu vou pegar lá, vou ler o artigo para me começar a fazer a fundamentação. Na hora que eu for terminar de escrever ali, que eu for citar ele, eu vou ter que escrever tudo isso, Associação Brasileira de Assistência, vírgula, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose e o ano? Não, ele tem uma sigla. A Associação Brasileira tá ABRAM. E o outro Você Instituto vai usar Brasileiro... ABRAM, assim ou com M? Com M. M de Maria? Isso. ABRAM, então você vai colocar lá no final. E Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística tem um tracinho escrito assim, Unidos pela Vida, mas acho que não, né? Não. Você vai colocar ABRAM, ano. Aí eu não preciso colocar Instituto Brasileiro, então eu só coloco ABRAM e o ano. Na citação. Na citação, Mesmo que a fonte seja desses dois, eu posso colocar só de um. Não, porque é da associação, pode pôr direto. É igual o INCA. INCA, vírgula, ano. Entendi. Então não faz necessidade de eu colocar Instituto Brasileiro e mais o ABRAM. Não precisa. Tá bom, então. Essa era a minha dúvida. Obrigada. Rafa.
Ih, deixa eu te bloquear aqui um pouquinho. Pode voltar. O mudo, pronto. Fala, Rafa. Aquele cronograma que você colocou aí do xizinho, sabe? Pode voltar pra gente dar uma olhada? Repetir? É que seu áudio tá bem curto, meio falhando, viu? Eita. Agora melhorou? Melhorou um pouco. Aí. Pode subir mais um pouquinho, professora? Posso, então, ó. Eu não entendi muito bem seu áudio, mas eu entendi que eu acho que é para repetir, certo? Os xizinhos eu vou colocar mais ou menos como eu estou fazendo o trabalho. Então, por exemplo, você demorou 4 meses, de janeiro até junho, para escolher o seu tema? Não, certo? Você definiu o seu tema entre janeiro e fevereiro, não foi? Até porque a gente já tinha que entregar o quanto antes. Então eu vou colocar que a definição do tema foi aqui, entre janeiro e fevereiro. Vou colocar que os objetivos foi pensado aqui, ó, entre janeiro e março. E a metodologia? A metodologia já fui definindo em abril. Ah, não, em março é o que eu comecei. Então, eu vou vir em março. Coloco o X, ó, março e abril. Foi quando eu defini a metodologia. A pesquisa aqui, ó, de fundamentação teórica. Ah, eu fiz de abril para maio, até porque eu tenho que entregar no final de maio, né? No começo de maio. A entrega do meu projeto. Eu entreguei quando a versão final? Em maio e junho. Foi? Vocês vão ter que entregar agora entre uma parte e outra, né? Que é o final do trabalho. Certo? Entrega da versão final em junho, que é a última data da atividade 3. Daí para frente, é tudo que você vai fazer no semestre que vem. Tá vendo que ele já está separado de julho a dezembro? Aí a gente pode permanecer do jeito que tá aí. Não. Tá vendo que ele estava colocado um monte de X em todos os lugares? Eu tô vendo. Você vai demorar de julho a dezembro para fazer 3 capítulos? Não. Então você vai colocar exatamente quando você fez. Ah, o capítulo 3 eu fiz lá para frente, eu fiz lá para outubro, né? Porque eu tenho que entregar mais para frente. Então, eu vou apagando aqui e deixo lá. Fiz de outubro até novembro. Ou fiz só em outubro. O capítulo 2 eu fiz em setembro e outubro. O 3 eu fiz começo em outubro. menos. Hã? Não entendi, Rafa. Tá muito ruim teu áudio. Faz chat, Rafa, qualquer coisa. Eu não entendi. Mas é basicamente isso. Vocês vão colocando estimado, tá bom? Quando vocês fizeram. Ah, ó. Elaboração das considerações finais. Você não vai fazer em julho as considerações finais. Então, eu apago esses daqui do começo e deixo ele lá para o fim. Tá bom? Porque é para a gente estimar quando a gente vai fazer. Certo? Então, não precisa deixar, né, todos os X em todas as coisas. Né? A primeira parte é o que você já fez, já tem a data, e a parte do semestre que vem é o que você estima mais ou menos quando você vai fazer. Aí você bota os xizinhos, aonde você vai ver, vou revisar em julho, vou começar a construir o primeiro capítulo em agosto, vou entregar em setembro, e assim vai. Tá bom? Mais dúvidas, turma? Tudo bem, professora. É que travou aqui o computador, tive que entrar no celular. Não tem problema, agora eu te ouço melhor. Mas é mais ou menos isso, tá bom? Tá, tem que ir colocando os X onde vocês acham as coisas. Ok. E é só, eu acho. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, Bruno, qualquer coisa eu te mando mensagem. Muito bem. Uma outra coisa importante só para eu falar para vocês, na verdade, não é nem com relação ao conteúdo, é com relação à entrega, tá bom? A primeira etapa foi entregue agora, no comecinho de abril, no dia 9, né?
E agora vocês têm que se basear com um outro cronograma para vocês não se perderem na entrega da outra atividade. Então, eu só queria projetar aqui só para formalizar quando vocês têm que entregar, tá bom? Estou abrindo aqui para vocês só reforçarem que vocês têm que olhar. Não é? Oi? É até dia 30? Então, eu de cor não sei mais nada nessa vida. Ou eu anoto... Eu acho que é 29. Ou eu consulto. Eu não consigo de cor. Para mim era até dia 30 que estava escrito. Ó, cronograma. Tanto do 1 quanto do 2 é a mesma coisa. Mas do TCC2, mais para frente um pouco, perto de novembro, ó, perto de maio, junho, eu vou mandar provavelmente final de maio, meio final de maio. Vou mandar a apresentação para vocês, tá bom? Para vocês montarem a apresentação versão final. A atividade 2 é para entregar até o dia 30 de abril. Tá muito perto. Então, ó. Já tá em entregou cima. No dia 30, já começa a fazer a atividade 3. Para o TCC1, não tem muito o que firular da atividade 2 para 3, tá bom? Porque a atividade 2 já é entrega de tudo. Então, na atividade 3, é só mandar as correções da versão final. Tá? Certo? Certo. C2, aí a gente vai conversar melhor daí para frente, tá bom? Eu só não vou deixar uma data pré-marcada, porque como vocês sabem que eu também trabalho na OBS, eu tenho... As campanhas de vacina estão quinzenais. Então, assim que estipular as campanhas de maio, eu aviso vocês da data, tá? Eu acho que dia 15, dia 20, deve dar para a gente conversar, tá bom? Se não, eu marco de semana, se não dá para fazer de final de semana. Tá. Essa atividade 3 aí é para fazer aquilo que você me falou, né? Que é montar as tabelas de abreviações, das escalas, das figuras. Isso, mandar o finalzão, sabe? O finalzão, né? E aquele PDF? Do TCC2. É isso? Do que a gente tem que transformar do Word em PDF, vai nessa atividade 3 também? Não, é aqui, ó. Do TCC2... Eu não lembro mais agora, eu tenho que olhar. É que eu pensei que estava aberto aí. Não, depois eu olho. Vou abrir aqui o cronograma para vocês do 2. Espera aí. Mas acho que é o final. Que top. Uma aba sempre surpreende. Mas acho que é o meu computador. Pronto, viu? Ó. No TCC2, vocês também têm até o dia 30 para entregar a atividade 2. A atividade 3, que é a versão final, com todas as coisas. Vou dedicar para minha mãe, para minha avó, para o tio, para o papagaio. Essas coisas todas de pré-textual e pós-textual, vocês vão fazer aqui nessa fase, né? De dedicatória, de epígrafe, arrumar as siglas, nananã. Essas coisas vocês vão fazer aqui. Porque o conteúdão vocês vão entregar até o dia 30 de abril. Até o dia 26 de maio, vocês entregam a atividade em 3 versão final corrigida, tá bom? Aí, começo de junho, já vai divulgar quem está apto para ir para a banca, tá? Quem vai para a banca? Quem tiver mínimo de 2.000 pontos nas 3 etapas, tá? Por que 2.000, Pro? Porque a banca vale no máximo 4.000. Então, 4.000 com 2.000 dá 6.000 para você fechar com 6, certo? Quem tiver, vai fazer tudo de novo. Se não, faz tudo de novo. O TCC2, não, que já passou, né? No começo, então, de junho, tá? Final de maio, começo de junho, eu já vou mandar a apresentação para vocês pronta, para vocês construírem a apresentação para a banca, tá bom?
E vocês vão ter que postar o PDF, ó, envio do arquivo para defesa. Tá vendo? Deixa eu aumentar aqui a tela. Dia 3 de maio. Tá? Já vai estar disponível. Tentei dia 4. Ah, tentei dia 4/6, que susto. Isso, tá bom? Porque de repente você fez tudo, já corrigiu, já terminou. Uhum. Certo? Então você já pode postar o PDF para você não esquecer. Tá. Isso, é ótimo. É porque eu olhei rápido e que era só dia 3, que eu falei, nossa, eu nem terminei ainda direito. Ó, é até 4 de junho. Mas dá para mandar? E não mandar, não adianta fazer a banca, tirar nota máxima, que eu não consigo lançar nota. Isso é para o TCC 2, não é para o TCC 1. Bom, então é só pegar o trabalho finalizado, converter para PDF e mandar. Isso. Tem um mês para fazer isso aí, então. Um mês para isso? Isso. Justamente para você não se embananar. Até porque, ó, a entrega final da versão é 26 de maio. Então, vamos supor que essa pessoa deixou para entregar no dia 25, certo? De maio. Ela ainda tem aqueles 7 dias lá para o tutor corrigir. Se eu entreguei no dia 25 de maio, vai, meu filho. Ó, eu ainda tenho 7 dias para o tutor corrigir. Correto? Então, eu ainda tenho alguns dias aí para junho para eu conseguir postar o trabalho corrigido certinho. Tá bom? Tá bom. Em PDF. Se não postar, eu não consigo lançar. Por que eu falo isso 300 vezes? Porque sempre fica um para trás. Mesmo falando 200 vezes. Sempre fica um que fala, mas pô, eu fui tão bem. Fala, mas não tenho como lançar tua nota. Você reprovou. Ponto. Semestre que vem você faz de novo. Tá? Então, se atentem para o envio deste bendito desse arquivo. Porque é só quando posta o arquivo que ele habilita o campo de lançar nota. Oi. Uma pergunta assim, eu aproveitar e já perguntar para você. A gente vai apresentar online, né? O TCC. Até que falaram online, né? A gente pode apresentar com um celular, num computador? Pode. Enfim. Eu estou perguntando porque eu vou ter que arrumar meu computador, porque meu computador está sem áudio. Meu computador não tem câmera. Quando for para o final de maio, junho, a gente vai fazer uma reunião só para defesa. Tá bom? Porque aí eu mostro para vocês o arquivo, como é que fala, a postura, o que a gente vai fazer, como a gente se organiza, tá bom? Eu faço uma aula sem o TCC 1, porque eles já vão ter terminado, só com o TCC 2, para vocês saberem como é que se prepara para a defesa, tá bom? Legal. Tá? Fica tranquila. Tá tudo dentro do script, tudo dentro do planejado. Tá? Só não esquece de mandar, pelo amor do Cristo. Tem que mandar esse PDF, tá bom? Porque o que eu cansei de ver gente com nota 10 de TCC tudo, trabalho perfeito, e não postou PDF porque esqueceu, reprovar por essa besteira foi demais. Por isso que eu sempre pego no pé, tá? Tá bom. Obrigada. Então depois a gente vai conversando. Certo, minha gente? Um beijo, então. Chega. Oi. É para postar esse arquivo do TCC em PDF completo aonde? No AVA? Você é TCC 1, você não vai fazer. Eu não faço isso, então, né? Você não faz. Não, tô no 2, professora, já. Tô fazendo 2. Você não tá no 1? Elaborando... Não, no 1 já tá na frente. A nota, né? Nossa, Rafa, é sério? Eu achei que era 1. Até onde eu sei... Não, o Pro, ele tá confundindo... O Rafa, a gente tá fazendo atividade 2. Ah, sim, verdade. TCC 1, atividade 2. Aí tem um pessoal que já tá no TCC 2. Deixa eu mostrar para vocês a diferença, para ver se vocês definitivamente param de confundir. Porque tem muita gente que confunde. Ó, quando eu falo TCC 1 e TCC 2, é baseado nisso daqui, tá vendo? Tá vendo que ele é... Eu já fiz até minha defesa. Hã? Eu já fiz até minha defesa. Então, tá vendo o que é 1 de 2, 2 de 2? Quando eu tô falando TCC 1, é isso aqui. Quando eu tô falando TCC 2, é isso daqui. Tá? Isso aqui tem defesa.
Esse aqui é pré-projeto. Certo? Esse 2 de 2 nós vamos fazer no semestre que vem. Isso. Então não tem PDF para postar aqui. Tá? No entendi, TCC 1 tem professora. PDF para postar no TCC 2. Para a defesa, Ok. para a banca. Tá? O TCC 2 tem 4 atividades. O TCC 3 tem 3. O TCC 1 tem 3 atividades. Tá? TCC 1, 3 atividades. TCC 2, 4 atividades. Tá bom? Não confundam. Ok, obrigado, professora. Nada, amores. Deixa eu baixar a lista de presença. Espera aí. Antes de vocês irem. Rafa, mais alguma pergunta ou vai baixar a mãozinha? E alguém que tem um número 02, não sei o quê. Ah, tá, já quer perguntar? Eu não sei quem é. Essa pessoa. Cadê? Esta pessoa 02, cadê? 0013, não sei o quê, Edumail, blá, blá, blá. Quer falar comigo antes da Ivonilda, que já estava com a mão levantada? Não? Então pode falar, Ivonilda. Bom dia, professora. Bom dia. Era só para saber se meu nome estava aparecendo aí, porque eu entrei no computador. Está. Obrigada, prof. De nada. Já baixei a lista de presença, tá bom? Sim. Tá bom, prof. Parece-me que alguém quer perguntar, mas não fala. Fala 02. Eu não sei quem é, não tem nome. Não? Não? Então tá bom. Então tô encerrando aqui, tô parando de gravar, tá? Já vou subir a aula pro YouTube e já mando para vocês.